Sistema de gestão de rifas, desenvolvido por Rafael Campa e Juliano Cantador, orientados pelo professor Rodrigo Marcondes. O objetivo principal desse software é um controle mais apurado de uma rifa pelo gestor do sistema e um cliente, oferecer opções de formas de pagamento, sorteios de prêmios, assim como um controle mais efetivo da arrecadação. A metodologia de desenvolvimento utilizada. Foi realizado um estudo de mercado e efetuado uma análise de concorrência através de um questionário. Foram verificados os principais concorrentes desse tipo de negócio, além de outros pontos analisados pela análise de concorrência, como produto, custos, pontos positivos e pontos negativos. Foram criadas regras de negócio que regem os parâmetros que a pessoa que irá gerir o sistema deve cumpri-las, além de terem sido criados diagramas de caso de uso para análise de requisitos e prototipagem de telas. Planejamento foi utilizado o PM Canvas, assim como desenvolvido um modelo de processo de negócio. O PM Canvas é um documento reformulado conforme os requisitos do sistema são criados, para que ele represente melhor como o sistema deverá ser gerido. Nele é possível verificar os objetivos de uma forma bem clara. Os principais pontos do PM Canvas são a justificativa, o produto, os stakeholders, as premissas, riscos, objetivos SMART, requisitos, a equipe, os grupos de entrega, a linha de tempo, os benefícios, as restrições e os custos para o desenvolvimento. Diagrama de caso de uso. Diagrama de caso de uso, a gente faz algumas ferramentas onde a gente pode ver quais serão as telas do nosso sistema e qual função ou qual restrição, qual poder que cada ator vai poder ter dentro do sistema, né? Nele a gente também poderia ver o que é de fator interno e externo de dentro do sistema. O diagrama que a gente fez para o nosso sistema foi esse. Nele a gente tem os dois atores atuando de forma externa dentro do sistema, né? Eles que vão ter acesso, o sistema não vai retornar para eles, simplesmente eles vão entrar com os dados ou com as opções, né? E cada balão desse, teoricamente, vai ter que ser uma tela que a gente vai ter que colocar dentro do sistema, né? A gente tem, por exemplo, ali o cliente, ele vai poder logar no sistema e dentro da tela de login a gente vai ter de cadastro de usuário para quando ele ou outro usuário for entrar dentro e se ele não tiver um usuário e senha, ele pode cadastrar um usuário novo. A gente pode ver também que o gestor ele está herdando todos os poderes que o cliente tem. Só que ele vai ter outros poderes além que o cliente não poderia, né, e não pode ter acesso, né? Por exemplo, a gente vai ter a parte de relatório de bilhetes vendidos e também de bilhetes comprados, vai ter junto ali. Só que a parte de confirmar o pagamento, que está ali, que só o gestor pode ter acesso, né? A gente colocou junto porque a gente não chegou nessa parte ainda de desenvolvimento do sistema, mas quando chegar a gente vai colocar que quando ele emitir um relatório, dentro do relatório ele vai ter a opção de confirmar o pagamento de alguns bilhetes que estão como reservados ou somente selecionados, né? E como a gente já disse anteriormente, o sistema não vai ser online, então o gestor ele vai ter que receber do cliente e ele vai ter que confirmar o pagamento posteriormente no sistema, né? E é claro, sortear e cadastrar rifas, só o gestor pode fazer isso, certo? Levantamento de requisitos. Levantamento de requisitos, a gente levanta tanto o requisito funcional quanto não funcional. Primeiramente, a gente tem que levantar os requisitos funcionais, que são as funções que o sistema vai ter. Na fase de levantamento ainda, simplesmente uma parte de concepção de quais serão os requisitos, de forma bem genérica. Depois a gente teve que, claro, ir mexendo neles, teve que alterar, às vezes tirar alguns requisitos que a gente tinha colocado que não tinha necessidade. No nosso sistema a gente levantou 8 requisitos, que foram com base no diagrama de caso de uso, né? Que seria cadastrar o usuário, fazer o login de sistema, cadastrar a rifa, poder reservar e comprar os bilhetes,
confirmar a compra, que, como eu disse, o sistema não vai ser pagamento online, então o gestor vai ter que ir até o sistema e confirmar o pagamento ou cancelar uma reserva feita, né? Que vai estar atrelado com consultar os bilhetes vendidos, gerar os relatórios também, que tanto o usuário vai poder puxar um relatório do que ele já comprou de bilhete, quanto o gestor vai ter que poder puxar também o que já foi vendido. E a opção de sortear, né? Os requisitos não funcionais, na fase de concepção, a gente levantou 18 requisitos não funcionais, que estão atrelados aos funcionais. Neles a gente pode colocar muita coisa de interface, de segurança e justamente por questão com restrições, né? O que cada um pode fazer. Eu associei. Esses são os requisitos não funcionais que a gente até apresentou no nosso artigo, que estão atrelados aos requisitos funcionais, né? A gente pode ver aqui o código RF é o código do requisito funcional, o código RNF ali, né, que está como NF ali embaixo, são os não funcionais, estão atrelados a ele. Usando como exemplo, eu não vou entrar em critério de explicar todos eles aqui, porque isso vai demorar muito tempo e isso a gente está no artigo, que lá é melhor, pode ser lido com mais calma, né? Mas, por exemplo, a gente colocou ali restrição de acesso, né? A restrição de acesso por quê? Porque as funções de gestão da rifa não podem aparecer para o usuário, ou até podem vir a aparecer, só que ele não pode ter acesso àquilo. Na hora que ele for tentar fazer por exemplo, alterar valor da rifa ou cadastrar uma nova rifa, isso vai ter que ser bloqueado já na hora, dizendo que ele não tem poderes no usuário dele para poder fazer isso, certo? Para o desenvolvimento. As tecnologias utilizadas na concepção foram utilizadas as seguintes ferramentas: o Microsoft Excel, que foi utilizado para o desenvolvimento de quadros, tabelas, auxiliando a prototipagem de telas; o DevC++, que foi utilizado para o desenvolvimento da codificação; o PM Canvas Online, que para o desenvolvimento do Project Model; e o Dry.io, que foi utilizado. Agora, apresentando um pouco, brevemente, também sobre o código, né? Aqui até o professor às vezes pode achar estranha a quantia de %C aqui e a quantia de números. Eu não pude usar o for para fazer isso, porque isso é uma coisa que eu já vou apresentar com o sistema aberto, que é uma coisa que eu quis deixar de início, né? A gente colocou todas as telas no void, justamente para não pesar, né? Colocou todas elas aqui. E quando começou, eu coloquei aqui todos o System Color, tudo na mesma cor, para deixar um pouco mais limpo o programa. A gente não quis colocar muita coisa, muito efeito, muita cor diferente, ou muito caractere do ASCII, para não pesar muito o sistema também e não ficar meio esquisito. A gente quis um visual um pouco mais clean. A gente usou como base para poder fazer todos os menus do sistema que o professor havia passado, né, através de while e através de if, else if. A gente conseguiu levantar aqui 5 menus principais, sendo que deles 2 têm submenus. Um deles é a parte de cadastro de geração de relatórios, só que, como eu até disse anteriormente na apresentação, isso não foi colocado ainda, né? E esse ficou o nosso software. Bem, esse é o nosso sistema. A gente, como eu havia dito, a gente não tinha usado muitos códigos ASCII, exceto na tela inicial, né, que a gente escreveu em degradê e escrito rifa. Daí a gente colocou ali, pressionar a tela para continuar, e desenvolvido por Juliano Cantador e Rafael Campo, que somos nós. A gente dá inicia e daí a gente tem o menu principal, né? A gente vai ter o login, né? Vai ter o login e cadastro de usuário, então você entra aqui, vai ter as duas opções, né? Aqui a gente optou só por deixar um lembrete por enquanto do máximo de caracteres e senha, para nome e senha, né? Porque eu não consegui colocar isso em loop para quando a pessoa digitasse acima da quantia de caracteres, para ele zerar a tela e voltar uma mensagem e voltar à tela inicial, né? Até conversei isso com o professor e o professor havia me dito que mais pra frente a gente vê algumas outras funções e a gente ia colocar. Eu até tinha deixado com o máximo que ele poderia guardar
de informações de 20 caracteres, 16 caracteres para nome e senha. Só que daí se a pessoa digitasse acima disso, dava erro no sistema. Então eu acabei deixando isso livre, né? Você pode digitar aqui bastante que ele vai aceitar, né? E ele faz o login. Também na mesma tela a gente tem o de cadastro de usuário, né? Aqui eu só vou dar um continuar. A gente tem a parte de cadastro de rifa, né? Aqui a gente dá um nome para a rifa, o tipo de produto. E lá embaixo a gente coloca o valor dividido, que é o valor total dividido por 100. Isso é por enquanto a gente deixou em aberto também. A gente não bloqueou para colocar, por exemplo, digite o valor do produto e daí o sistema voltar o valor do bilhete automaticamente. A gente quis deixar essa, vamos dizer, essa liberdade para a pessoa colocar o valor que ela quiser na rifa, né? Daí a gente tem a parte de compra de bilhetes, que a gente conseguiu deixar mais uniforme na tela, né? E porque antes estava no primeiro que a gente mandou era bem pequenininho, a gente conseguiu aumentar, deixar um pouco mais ajeitado, né? Por enquanto também não está funcionando a seleção, isso a gente está por enquanto só na navegação dos menus, né? A gente vai ter a parte de emissão de relatórios, que é o 4, a gente deixou assim, a parte de consultar bilhetes adquiridos, que seria para o cliente fazer isso, a gente deixou só por enquanto uma mensagem, futuramente a gente vai por isso, né? Deixa eu voltar ali. E a de bilhetes vendidos seria o gestor. Aqui a gente depois vai colocar uma opção onde a gente vai poder confirmar o pagamento pelos números que estão reservados que vão aparecer aqui. Como a gente não teve a parte ainda de dados, né, de armazenar dados, então a gente não consegue colocar isso por enquanto dentro do sistema, né? A gente só deixou uma tela separada indicando onde que vai ser, né? E por último, a parte de sorteio, né? A gente entra aqui, é pra gente apertar Enter, que ele sorteia um número, né? 47. Vai fazer de volta para o professor ver que a gente não está colocando um valor fixo. Que ele vai sempre pegar de 001 a 100, né? Então acredito que a apresentação seja isso e muito obrigado.